reta final do Campeonato Mineiro, hein? Vai rolar agora a última rodada da fase de grupos, já no sábado. Vamos falar agora a respeito, então, do Clássico? Porque a gente pode até colocar aqui a classificação do Grupo B e do Grupo C. O Atlético aqui na liderança, muito bem encaminhado, mas não é garantido ainda, né? Matematicamente não pode falar que pra ele ficar fora, ele tem que perder, o Uberlândia ou o Vila ganhar e tirar um saldo enorme. O Atlético tem uma vantagem muito grande. E o América aqui, esse sim, já classificado, Travado, né? Já classificado e brigando ali, principalmente com o Cruzeiro e Tombense, pela melhor campanha. Realmente foi uma semana, né, bem tumultuada no Atlético, principalmente extracampo, né? E não deixa de ser depois da coletiva do Filipão. Sempre vamos ter que falar da coletiva do Filipão aqui, né? Porque ele sempre dá alguns indícios de algumas coisas. Depois, mais pra frente, eu vou falar algumas coisas que me chamaram muita atenção em cima da coletiva do Filipão. Mas eu acho que o principal, Pedro, a torcida do Atlético continua ainda insatisfeita com o futebol que o time vem apresentando. O Filipão disse que gostou muito do time no sábado, mas essa não foi a mesma visão que o torcedor teve. Eu também não achei que o time jogou bem, como o Filipão falou. O Atlético, para mim, ainda tem que evoluir muito. Algumas coisas que o Filipão colocou, sinceramente, eu não consegui enxergar. Tem mais posse de bola? Ok, mas eu não vejo efetividade nessa posse de bola do Atlético. O Atlético pode até ter tido mais posse de bola, mas quem teve mais controle do jogo, quem teve mais organização foi o América, né? Teve até mais oportunidades de ampliar o placar, o Atlético mostrando mais falhas defensivas no lance do gol do América. Se for pegar o posicionamento, o Gemerson sai para dar um bote no meio de campo e aí fica um espaço na defesa do Atlético, coisas assim que já poderiam ter sido resolvidas e a gente vê ainda essa deficiência. Então, assim, o torcedor do Atlético que encontrou um gol no finalzinho, né, que poderia ter amargado uma derrota, que poderia ter complicado mais ainda essa relação Filipão e torcedor, que, diga-se de passagem, o Filipão falou que só vai ser resolvida quando o time ganhar dentro de campo. Então essa é a expectativa, mas eu acho que o torcedor não quer ver só vitória, ele quer ver um time jogando bem, agradando, convencendo. Aí sim pode ser que ele mude um pouco essa relação com o Filipão. E o torcedor xingou bastante o Filipão ao longo do jogo. Enfim, eu acho que o resultado não foi ruim pro Atlético no que tange a classificação, porque o Atlético fica próximo da semifinal, mas eu acho que o Atlético ainda deixou muito a desejar, sabe, Pedro? A gente fica sempre naquela expectativa, o time vai melhorar, e pra mim a gente viu mais do mesmo no jogo de sábado. Lélio Gustavo, o que é que você viu aí desse jogo, de positivo, de negativo, e qual é o ponto que você discorda do nosso comentarista Daniel Seabra e do nosso narrador Pedro Abílio? Ele não tá aqui, o Pedro. Infelizmente o Seabra não tá, mas é uma fala até muito parecida com a do Breno Galante. Também falar que não jogou nada, eu acho que é muito pesado, porque em quem vocês votariam melhor em campo? A gente votou no Matheus Henrique. Matheus Henrique. Mas antes o voto era no goleiro. Dalberson, né? Então como que um time não joga nada e o goleiro adversário é eleito melhor em campo? É só a pergunta que eu faço. Então não tem como você falar que o time não fez nada e o goleiro adversário é o melhor em campo. Há uma incoerência muito grande nisso. E o goleiro, sim, do América era o melhor em campo. Uma defesaça no primeiro tempo e mais 3 no segundo. E pra quem não sabe, o goleiro do América defendeu mais bolas que o Everson. Então, já acaba com a narrativa de que o América teve mais chance que o Atlético. Essa já foi por terra. Outra coisa, eu não vou passar pano pro Filipão, não. E volto a repetir, no momento que muita gente achava que ele tinha que ficar, eu era contrário à permanência dele. E continuo sendo, tá certo? Continuo sendo. Agora, por que o Hulk não é cobrado pelo gol feito que ele perdeu e por uma falta vergonhosa que ele cobrou da meia-lua? Por que ele não é cobrado? E o Paulinho, por que ele não é cobrado pelo gol feito que ele perdeu? Ele cara a cara com o goleiro. Aí, ó. Ah, não, esse aí quem que é? Saravia. É o Saravia. Tá, o Saravia... Aí, ó o Paulinho aí. Cara a cara com o goleiro. Sabe? Então... a gente tem que falar do Filipão, mas nós temos que cobrar dos jogadores. Hulk, Paulinho, Arana, esses aí, sabe?
Eles podem jogar mais. Eu não vou falar que eles não estão jogando nada, mas eles estão muito abaixo do que eles podem jogar. O próprio Rodrigo Batalha, no meio de campo, pode jogar mais. O Gustavo Scarpa pode jogar mais também. Então não é só um culpado, tá? E aí, nessa pirâmide toda aí, lá na ponta dela tem o dono. A culpa é do dono, porque ele falou pro Breno Galante, mas o Filipão tem um coração bom, tem que ficar. Então, tem que testar o coração do atleticano também. Não sei se anda tão bom assim não. E sábado foi uma demonstração de pura insatisfação. Agora eu volto a repetir, também chegar e trocar, né, antes dessa reta final do Campeonato Mineiro aí, pra mim é bobagem. Pra mim é bobagem, porque também, né, no mata-mata zera tudo. É outra competição. E aí vai ser campeão, pode ser campeão e todo mundo vai esquecer. É assim que funciona o futebol. Agora, ficar pegando no pé porque disse isso, que disse aquilo também já é demais, né? Vamos olhar pra dentro do campo e ver os jogadores como eles têm se comportado. Porque o futebol é jogado por 11, não é pelo técnico, não. Eu concordo, Lélio, com a sua análise nesse sentido, principalmente da cobrança dos jogadores. Eu até ressaltei que achei que o jogo foi equilibrado e deixo claro aqui que eu não acho que o Atlético não jogou nada no sábado contra o América. O que eu não acho é que tá tudo bem como o Filipão deixou transparecer. Aí não, tudo bem, a análise não acho certo jogou também. Muito bem, é isso aí, ele falou aleatoriamente. O placar, pra mim também, justo placar, empate, né, como diria o outro, pra mim também foi justo. Boa. Agora, falar que o Atlético jogou muito, não dá, né? Não dá, mas eu acho que no segundo tempo, depois de um primeiro tempo pífio, o Atlético melhorou e teve chance até pra virar o jogo. Eu até acho que tentou, acho que foi válido. A América também adotou uma postura diferente no segundo tempo, né? Mas eu acho que não tá tudo bem. Esses jogadores realmente precisam ser cobrados porque são as referências do time, e o Filipão porque o time tá sem muitas alternativas, né? Até tem uma resposta dele interessante na coletiva pro Matheus Oliveira, em que ele fala sobre estar ou não satisfeito com os 3 meias, e aí ele fala, olha, tô utilizando porque eu acho que isso pode ser uma alternativa, né? Mas também não precisa ficar me cobrando pra só atacar. Foi a resposta que deu o Filipão. Enfim, até abraço pra Dimar Oliveira, teve na coletiva de sábado. E te contar uma coisa, viu, Dimara? O Atlético tá sendo massacrado pela sua torcida. O jogador que pega na bola perto, o jogador que vai entrar, o jogador que é substituído, todo mundo que passou ali perto da torcida levou xingo sábado. Porque realmente eles não estão apresentando aqui. Essa reunião, basicamente, é para tratar de 3 assuntos. O mais importante deles, o aporte de R$200 milhões na SAF do Atlético por um fundo de investimentos que já faz parte da SAF, chamado Galo Rei, encabeçado pelo empresário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Isso mudaria o percentual que a associação tem? Não, isso não mudaria. O Atlético, a associação segue com 25%, a SAF com 75%. O que mudaria? Mudaria a distribuição desses percentuais dentro da SAF. Os 75% seriam redivididos. Hoje nós temos o Rubens e o Rafael Menin com 50,9% das ações. Esse fundo de investimentos Galo Rei com 8,2%, o Ricardo Guimarães com 7,7% e outros 2 fundos somados 8,2%. E aí, sendo aprovado hoje esse aporte de 200 milhões, ficaria da seguinte forma: Rubens e Rafael Menin caindo de 51% praticamente para 41,8%. O fundo Galo Rei subindo para 20,2%, o Ricardo Guimarães tendo o percentual reduzido para 6,3%, e esses outros 2 fundos somados também com percentual caindo para 6,7%. E, além disso, o Conselho Deliberativo do Galo foi chamado para discutir propostas da SAF para exploração da Arena MRV e também para receber atualizações sobre como é que anda a questão da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. As últimas informações que o clube recebeu serão repassados para os conselheiros hoje, aqui na sede administrativa do clube. A maior preocupação dos torcedores é a questão de reforços, né? A Dimara colocou bem a situação do Vargas, e o que mais me preocupa
é que quando o Filipão faz as contas financeiras do Vargas, ele coloca não só a economia do que se gastaria com o Vargas se ele fizesse uma rescisão com ele, mas ele inclui também o valor que se gastaria para uma contratação para o lugar do Vargas. O meu medo é, de repente, não vir ninguém e a torcida ter que aguentar, eu vou falar aguentar mesmo, o Vargas, porque ele já teve várias oportunidades e mostrou que ele não vai conseguir mudar a história de um jogo. Quando no jogo de sábado o Filipão olha para o banco para tentar mudar a história do jogo e o primeiro a chamar para entrar é o Vargas, isso dá um calafrio na torcida. E aí depois ele chama Edenilson e Pedrinho. Esses três já provaram aí por A mais B ao longo de mais de um ano, de mais de uma temporada, que eles não vão resolver o problema do Atlético. O problema do Atlético é elenco, né? O Filipão não tem peças à disposição, com todo respeito que eu tenho aos jogadores, mas ele precisa de ter mais peças. E na hora que ele ressuscita o Vargas, porque ele, a comissão técnica, com Rodrigo Caetano, já tinham colocado que o Vargas não estava nos planos do Atlético, mas não conseguiu vender. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo, eu acho que isso é uma coisa que preocupa muito o torcedor. Porque falar que o Vargas, ele arrebentou no treino, então agora eu tô dando uma oportunidade para ele. Mas agora, tem 2, 3 anos que o Vargas tá aí e não teve nenhum tipo de situação que pudesse mostrar pro torcedor que ele é esse jogador que merece ser titular. O último gol do Vargas, se eu não me engano, foi contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno do ano passado. Só tinha jogado contra a Patrocinense na primeira rodada, nós estamos na 7ª rodada. Não foi relacionado a uns 3 jogos aí, ele não estava no grupo. A minha preocupação é ter colocado o Vargas agora como uma opção por não vir contratação. Por não estar conseguindo, porque vai fechar a janela dia 7 de março, e aí entra no aspecto que vai sobrar para a SAF, né, Pedro? Porque quando se transforma numa SAF, você pensa, através do discurso dos 4 R's, você vai ter um time competitivo. Nós vamos nos transformar numa grande potência, mas com esse elenco aí, perdendo jogadores, como foi agora o Pavon, e não vindo uma peça de reposição, fica difícil para o torcedor acreditar nisso.